Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui hoje, nessa tarde presente, com a secretária de governo, a nossa controladora municipal, a senhora Gilda, a sua assessora Carla, e também contamos com a presença dos vereadores Vitor Setaro, Francisco Brando e Giovanni Lomeu. Sendo assim, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas do governo referente ao segundo quadrimestre de 2023. Com a palavra, a senhora Gilda. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes para nos prestigiar em nome dos nossos munícipes. E neste momento, nós estamos aqui em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e à nossa Constituição, em apresentar os dados de fechamento do segundo quadrimestre do ano de 2023. Nós começamos aqui a trazer a fundamentação legal da audiência pública, que está previsto no artigo único, no parágrafo único do artigo 70 da Constituição e no parágrafo 4º do artigo 9º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Trazemos aqui o que está escrito lá na Constituição, que diz no artigo 70, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Então, qualquer pessoa que faz uso do dinheiro público ou pessoa física ou jurídica é obrigado a prestar contas aos órgãos de competência. E nós aqui, como município, estamos aqui a prestar conta à Câmara e os munícipes do município de Vassouras. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que, no seu parágrafo 4º do artigo 9º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. Nós estamos aqui com a comissão equivalente às casas legislativas, que é a nossa comissão aqui de contas, e estamos aqui em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa fonte de apresentação dos índices é a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é isso? Todo período, a contabilidade ela fecha os relatórios contábeis e nós encaminhamos ao Tribunal de Contas e à Secretaria do Tesouro Nacional os valores que são ali apurados. E esses valores eles são base para que nós apresentemos aos munícipes e à Casa Legislativa. Os nossos relatórios são relatório de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. No período do quadrimestre que estamos, nós fechamos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária. O de relatório de gestão fiscal ele só é fechado 2 vezes no ano, em junho, no caso a competência é junho e a competência é dezembro. Então aqui nós trazemos os valores, vocês vão observar que tem dados que eles são agora do segundo quadrimestre e tem dados que vão ser relativos ao primeiro semestre. Isso nós vamos explicar aqui como fonte. E trazemos aqui para aqueles que ainda não conhecem o que significa receita pública. É bom a gente estar sempre trazendo para os munícipes, porque receita é todo recolhimento, não é uma promessa de recolhimento. Às vezes os governos federais, estaduais, têm uma emenda que vai entrar nos cofres públicos. Isso não é contado como receita pública. A receita é só o que efetivamente ele cai nos cofres públicos. Enquanto a despesa, aqui nós trazemos um quadro da receita. Aqui foi a previsão inicial, essa previsão é do início do exercício. E ela traz atualizada, quanto que nós temos até o período agora que estamos. E nós temos o realizado.
Dos valores atualizados, 272.945.596,30 realizamos até o momento 166.718.171,20. Isso aqui com todas as fontes de recursos, porque essa apresentação é consolidada. E nós vemos aqui que nós ainda teremos um percentual para realização até o final do ano e nós aguardamos alcançar a meta que foi proposta no orçamento. Nós colocamos aqui um quadro menor, né, mais abreviado, porque nós temos receita intra e receita, as receitas exceto intra. As receitas exceto intra são as receitas do próprio município e aquelas também transferidas pelos governos federais e estaduais. A receita intra é aquela receita que é o repasse para as prestações de serviços executadas do município para ele mesmo. E aqui nós trazemos a despesa pública. O que é a despesa pública? Quando a gente faz um empenho, já é um comprometimento de despesa. Então, às vezes, as pessoas... porque a receita está acima, que não deve, né? Está acima daquilo que é a expectativa dos munícipes. Mas por que isso? Porque às vezes existem algumas fontes de recurso onde os rendimentos, onde a arrecadação ela é maior do que em outras fontes. É por isso que o comprometimento ela não é um geral pela receita própria. Existem algumas receitas específicas e nós vemos também que algumas coisas também estão nos cofres que são as consignações que não são receitas do município e isso conta como despesa do município. O que é a consignação? É um repasse que nós temos que fazer para aquele de quem de direito. Então, essas restituições elas precisam ser feitas, apesar de às vezes o dinheiro estar na conta, mas ela faz parte de uma consignação, um depósito que nós temos que repassar. Nosso orçamento anual ele foi previsto na Lei 3531 de dezembro de 22. A dotação inicial foi de R$ 272.701.886. Os créditos adicionais que tivemos até aqui, até o segundo quadrimestre, foram R$ 42.772.611,70. Aqui nós vemos o comportamento da despesa no segundo quadrimestre. Foram empenhados R$ 201.235.763,90. Foram liquidados R$ 175.945.284,80 e foram pagas R$ 158.590.957,50. Os indicadores. As despesas com o Fundeb, né, com o valor do Fundeb, pela lei, nós temos que gastar, né? No caso aí, eu não gosto muito de colocar esse termo gastar, porque não é um gasto, isso aí é uma aplicação do valor dentro da própria educação. E nós temos que nos comprometer com 70% na remuneração do magistério. E até agora nós já nos comprometemos com 82,71% do Fundeb na aplicação dentro da remuneração do magistério. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, essas daqui são com os recursos próprios. A nossa lei, né, a Constituição Federal, ela nos diz que temos que aplicar no mínimo 25% ao ano. Nesse quadrimestre, nós já ultrapassamos, apesar de ser um valor, né, um percentual pequeno, mas ainda esse fechamento aqui refere-se ao exercício não findo, então nós temos já aplicado 25,77% dentro da manutenção e desenvolvimento do ensino, com os recursos próprios. E isso, até o final do exercício, ele tende a permanecer ou aumentar, de acordo com as nossas expectativas.
E o total das receitas para aplicação em saúde, né? Nós temos aqui um valor que a apuração ele foi de 14 milhões. 14 milhões é o valor que nós temos no município até o momento para que a gente possa fazer a aplicação, que foi para fazer a aplicação dentro da saúde, que são os recursos próprios que são investidos. E nós temos aqui um percentual de 22% que já foi investido, isso aí colocando dentro do nosso limite constitucional, que é 15% mínimo. E nós temos aqui a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, vocês vão observar que eu coloquei aqui que a nossa fonte foi o anexo 1 da RGF do primeiro semestre de 2023. Por que isso? Porque nesse momento a gente não fecha o relatório de gestão fiscal. O Tribunal de Contas ele não fecha o RGF, ele só fecha o RRO. Quando é que fecha o RGF? Só em dezembro, que na apresentação que nós vamos fazer no exercício seguinte, que é em fevereiro. E aqui, no período de... No primeiro semestre, nós tivemos uma aplicação de 49,92%, que foi a nossa despesa com o pessoal, em cima da receita corrente líquida. E nós aqui apresentamos os nossos sites, né, o site da prefeitura. Cada dia nós estamos aperfeiçoando. Quando nós precisamos, esquecemos, vamos colocar assim, de alguma observação no site, sempre tem alguém que lembra, um secretário ou munícipe, a gente até pede que isso seja uma constante, tá? E a gente recebendo as informações ali na controladoria, o que a gente faz? A gente automaticamente manda quem de direito, né, a fazer as inserções no site, porque o site, hoje em dia, até o Tribunal de Contas, ele trabalha nas suas fiscalizações pelo site. Então, é importantíssimo que o nosso site, o nosso portal da transparência, eles estejam com os dados, que são duas leis, né? Às vezes a pessoa pensa que é uma lei só, mas o site é uma lei e o portal da transparência é outra lei. E os dois, eles se unem para fazer uma transparência única na legislação. Então, nós temos ali o nosso portal da transparência, nós temos um quadro ali que é da saúde, nós temos um quadro da própria controladoria, que ali a gente tem algumas leis nossas, algumas instruções normativas que elas são postadas ali. E nós temos também o serviço de informação ao cidadão, que a gente... Pode ser ali, a pessoa eu não tenho um computador, não tenho internet. Vai até ali a prefeitura e faz ali o seu pedido. E esse pedido ele vai passar pela controladoria, porque o serviço de informação, que é diferente da ouvidoria, ele é um serviço ligado à controladoria, tá? E ele fica ali no térreo do prédio. Qualquer um pode acessar ali fisicamente ou online. E aqui nós deixamos, né, a nossa apresentação, já agradecendo por esta casa, na presença aqui dos nossos vereadores, e eu passo a palavra ao nosso presidente. Primeiramente, gostaria de agradecer as palavras da nossa secretária, controladora municipal, e abrir aqui para as perguntas dos vereadores. Algum vereador que queira fazer perguntas à controladora? A palavra ao vereador Vitor. Boa tarde, secretária. Obrigado pela presença, pela explanação. É sempre um prazer recebê-la aqui na Câmara Municipal. Foi demonstrado aqui, referente à receita do município, que a previsão de agora é que a gente receba mais do que era a previsão inicial para o ano. Eu só gostaria se esse é o entendimento que eu tive aqui, se esse entendimento ele está correto. A nossa previsão inicial, a gente abre o orçamento com uma estimativa, né, lá pelo estudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que a Lei de Diretrizes ela tem que pegar os 3
exercícios e fazer uma média. Existe uma fórmula que se faz para que a gente possa alcançar o valor estimativo da LOA. Então, a LOA ela é baseada num cálculo que é feito em cima dos 3 exercícios anteriores. E aí, a gente apresenta aquele valor. Aí, no decorrer do período, o que acontece? Vão vindo os créditos adicionais. E esses créditos adicionais, eles vão chegando, pode ser da saúde, às vezes uma verba da educação que recebe, às vezes algum dinheiro extra que entra do FPM, e é por isso que surgem os créditos adicionais. E eles vão aumentando a nossa perspectiva de receita. É por isso que nós ainda temos um valor ainda a arrecadar. Nós observamos que do previsto, a previsão ali, ele vem se atualizando. Nós já tivemos um crédito adicional de 42 milhões até aqui. E a nossa, pelos estudos do mercado, nós ainda temos valores para entrar. Mas eu gosto de trabalhar, e o governo eu sempre peço que trabalhe, não muito otimista. Não vamos colocar aquilo que ainda é possível, não. Vamos esperar o concreto, porque receita é aquilo que efetivamente cai nos cofres públicos. Então, não posso sair uma emenda lá que não sabe quando vai entrar no governo. A gente não deve contar com esse dinheiro, né? Mas aí é isso mesmo, a gente parte de um princípio, um valor menor, para no decorrer do ano, de acordo com as arrecadações, a gente vai aumentando. Perfeito, até porque aí a gente calcula as despesas do ano também com valor menor e não fica, né, pego de surpresa, né, não conseguindo arcar com as nossas despesas. Eu achei interessante esse cálculo que é feito na LOA, que é referente então à média dos 3 últimos anos de receita. É a receita já consolidada no final do ano ou é aquela receita inicial também de cada ano que passou? É receita efetiva. Perfeito, então. Então, cada ano que passa, nós estamos aumentando as nossas receitas. Obrigado. Teoricamente, sim, né? A gente tem a perspectiva, a gente pega sempre os anos fechados e a gente faz essa perspectiva. Existe um cálculo, que é um cálculo também que o próprio governo federal ele repassa, né, nas instruções, e a gente é obrigado a absorver este cálculo para os municípios. E a gente faz os cálculos e a gente pedindo a Deus para aumentar essa receita, no decorrer do período a gente vai acrescendo isso. Secretária, só mais uma pergunta. Na última audiência que nós tivemos, prestação de contas da Controladoria, o prefeito esteve presente e, assim, seria uma pergunta destinada basicamente a ele, né? Mas hoje ele não está presente. Nós fizemos diversas indagações, né? Nós estávamos tomando ciência de condições financeiras do município não favoráveis, né? Com acúmulo de débitos. E o prefeito confessou que o município estava devendo e se comprometeu a efetuar diversos cortes em contratos e que traria um relatório, talvez, colocou 3 meses, mas eu acreditaria que seria nessa audiência pública. Existe algum relatório de cortes de gastos desse último período, de 4 meses? Então, não chegou para a Controladoria nenhum relatório vindo do governo com esse corte de gasto. E eu, particularmente, não fui convidada para nenhuma reunião que eu pudesse participar e ter essa resposta agora. Mas nós podemos, né, solicitar ao prefeito que, em tempo hábil, para que ele possa responder a esta casa. Muito obrigado. Senhora secretária, todos nós sabemos sobre a queda do royalty. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar qual foi o impacto da queda do royalty no orçamento municipal. Então, a queda do royalty, a gente sabe que os municípios menores, né, como é o nosso caso, nós vivemos assim uns momentos que as pessoas foram apostando que o royalty ele seria
eles seriam uma verba que não viesse a faltar, né? E nós sabemos que o Tribunal de Contas vem sempre pedindo que haja prudência na hora de fazer a aplicação. E esses valores dos royalties, eles impactaram bem o município, impactaram bem. O que o prefeito, isso aí a gente vê analisando o que o governo ele tem feito. Ele tem assim, ele parou, né? Ele parou de fazer aqueles gastos, eles não têm previsão mais de gasto, pelo menos na última análise que eu vi, né? E a gente vê que as contas, eles investiam assim mais que 60% dos valores, fechou aqui, não sei porquê, dos valores de royalties nessa parte de custeio, o que não é o correto. Mas com este período, que eu entendo até que foi um período de aprendizado, houve até uma diminuição das despesas. Nós observamos que o empenho ele tem sido bem aquém em percentual daquilo que tinha sido feito. E com isso aí, eu coloco aí que estamos aprendendo a viver mais e fazer uma arrecadação maior dentro dos nossos recursos próprios. No entanto, que estão trabalhando dentro do IPTU, dentro das receitas efetivamente do município. E o que a gente pode observar em relação aos royalties? Nós podemos observar que era colocado, sim, um grande fluxo de orçamento dentro dos royalties. Vamos colocar aí que 60% das nossas despesas eram com royalties. O restante era dentro dos recursos próprios. Mas o município está se redescobrindo. E nós temos observado através a gente fala dos testes, né? Dos testes contábeis, que o município está começando a se redescobrir e diminuindo os gastos que antes eram feitos bem acima dos valores. E a gente também, como controladoria, a gente starta, né? A gente manda para o prefeito sempre aquilo que a visão que a gente está vendo de mercado. Agora, é fato que eles tiveram que todos os governantes tiveram que aprender com esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, secretária. Agora, passar a pergunta para o vereador Kiko. Boa tarde, secretária. Infelizmente, a gente gostaria que quem tivesse aqui hoje seria o prefeito, né? Porque o prefeito, na última audiência, ele fez algumas considerações aqui, ele prometeu fazer alguns cortes de gastos e também fez aqui uma apresentação e nós, com muita educação, conseguimos aqui trazer algumas coisas. Ele confessou que o município devia 18 milhões de reais e até nós acreditamos que é muito mais que isso, a informação que a gente tem. Fundo de Previdência atrasado, INSS atrasado, não tem hoje um fornecedor, até que nós sabemos aqui, não tem um fornecedor ou um prestador de serviço que está em dia no município. E eu acho que a gente deveria discutir isso com ele. Mas a senhora vem aqui, traz esses números, traz essa apresentação, que realmente, como a senhora disse, é uma obrigação. Mas existe hoje um ambiente no município, e que é público, notório, os funcionários públicos sabem disso, a cidade sabe disso, os vereadores sabem disso. A cidade está endividada, a cidade hoje deve, o prefeito acaba de fazer uma live alguns dias atrás, vou até me pronunciar sobre isso, ou hoje ou amanhã, fazendo alguns contrapontos da live dele, mas o prefeito traz uma informação à cidade que não terá a festa da cidade, pela primeira vez não terá a festa da cidade, com artistas famosos, artistas que sempre os prefeitos trazem no aniversário da cidade, por questão financeira. Então, o município hoje, a parte mais difícil hoje do nosso município é esse endividamento.
Existe uma narrativa que teve uma baixa de arrecadação muito grande, uma baixa de arrecadação, e não é o que o nosso entendimento, não é o que eu estou fazendo aqui há mais de 20 anos, entendo. Acabamos de ter aqui uma audiência aqui com a Secretaria de Saúde, onde o segundo quadrimestre arrecadou mais do que o primeiro quadrimestre. E creio aqui também que o município de Vassouras, na sua apresentação aqui, no segundo quadrimestre, está arrecadando mais que o primeiro quadrimestre. Ou seja, então o prefeito e o governo passam essa narrativa que nós estamos tendo uma baixa de arrecadação. E não é o que está sendo apresentado aqui e não é o que o nosso entendimento. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, antes de fazer as perguntas, eu tenho aqui 6 pedidos de informações e tem mais 4 para chegar na Câmara, que eu quero pegar esses 10 pedidos de informações, que aí traz toda a informação que eu realmente preciso, para até pedir outra audiência pública com a presença do prefeito aqui, para a gente poder debater. Mas eu tenho que fazer algumas ponderações. A senhora, como o vereador Vitor disse, muitas das coisas aqui a gente gostaria até de estar perguntando ao prefeito de uma forma oficial. Mas existe uma diferença muito grande do royalties do petróleo, os royalties do gás que a gente, do ducto do gás que a gente estava recebendo por meio de uma liminar. O prefeito quer passar essa narrativa que nós perdemos a arrecadação com esse royalties. Esse royalties eu discordo com veemência que nós não perdemos. Nós deixamos de ganhar, porque o Procuradoria-Geral da União e a Agência Nacional de Petróleo já deu um parecer dizendo que nós não temos direito a esse dinheiro. Então, nós não podemos contar com esse dinheiro. Então, o dinheiro que entrou, nós não podemos dizer que perdemos. Nós temos que dizer que deixamos de ganhar. A primeira narrativa que eu quero deixar bem claro que o governo tenta passar à população que perdemos royalties, que perdemos arrecadação, e nós não perdemos, nós deixamos de ganhar. Então, a pergunta que eu quero fazer à senhora aqui, tem aqui essa informação, mas eu não tive tempo de levantar. Nós temos 2 tipos de royalties hoje no município. O royalties que é dividido entre os 92 municípios do estado. Esse royalties teve baixa de arrecadação nesse royalties. Por que eu estou perguntando isso? O barril do petróleo aumentando, a arrecadação aumentando. Esse dinheiro do royalties do petróleo não é o da liminar, não. Nós tivemos baixa de arrecadação ou aumento de arrecadação desse royalties específico que eu estou perguntando à senhora? Nós tivemos baixa também. Também desse. Por que eu digo também? Porque outros municípios também. A gente pode observar que esse reflexo do aumento que nós temos há poucos meses agora do royalties no barril, ele só vai chegar para os cofres públicos mais para frente. Qual a previsão que nós temos de chegar a esses valores de aumento? Outubro ou novembro. Uhum. No momento, eles ainda não chegaram para a gente, mas nós tivemos uma queda? Tivemos. E essa queda a senhora saberia acentuar mais ou menos em porcentagem? Não, no momento eu não tenho isso de cabeça, mas nós tivemos uma queda. Tá. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o que chega ao nosso conhecimento foi exatamente isso. Mas a senhora está trazendo outra informação. Está trazendo uma informação mais técnica. Que o petróleo está subindo, o barril do petróleo está subindo. Teoricamente, consequentemente, tem que subir a arrecadação do royalties. Mas vamos esperar, então, essa onda do aumento do petróleo para a questão e chegar no final do ano, a gente tira aí uma média, se teve aumento ou se teve baixa de arrecadação. Essa outra pergunta que eu quero dizer é a respeito do royalties do gás, tá? Que mais uma vez repito, o governo quer passar uma informação que nós tivemos baixa. Eu acredito que tirando esse royalties do gás, que nós não temos direito, nós estamos pleiteando esse direito, nós não perdemos nada nessa arrecadação. Se o prefeito colocou ele já no custeio do município, contando com isso, eu até torço, viu, secretária? Torço que o município de Vassouras ganhe 5 milhões por mês que nós deixamos de perder. Torço mesmo. Torço pelo bem da nossa cidade, torço pelo bem do funcionário público, torço bem pelos próximos gestores que vão ocupar essas cadeiras, que possam contar com esse dinheiro.
Mas a gente não pode criar despesa e custeio antes da decisão do mérito. E desculpa, mais uma vez, eu ser redundante, e o governo quer passar à população que nós perdemos esse ROI. Nós não perdemos, gente. Nós deixamos de ganhar. Se o prefeito colocou ele no custeio do município, foi uma responsabilidade dele, aonde eu digo que ele deveria ter que baixar quando nós perdemos isso lá atrás. Ou seja, deixa eu corrigir, quando nós deixamos de ganhar, como deixamos essa liminar, perdemos essa liminar, ele tinha que tomar algumas decisões duras, sim, para que nós possamos futuramente nos adequar para não ficar do jeito que está. Eu, mais uma vez, repito, torço até que o município se contemple nisso, apesar de que a Agência Nacional de Petróleo e a Procuradoria-Geral da União já deu um parecer contrário, e digo até um medo maior, que eu não quero nem alarmar aqui a população, ainda manda devolver o dinheiro. Não sei se a senhora teve acesso a essa. Se devolver o dinheiro, então, não tem condições nenhuma. O município não vive mais. Mas por isso que eu torço. Tem o lobby dos escritórios que estão dizendo que o município de Vassouras vai ganhar e os outros municípios. Tomara a Deus. Tem os lobbies dos outros escritórios também, dos outros municípios, que está perdendo esse ROI também. Mas eu só quero deixar isso registrado, que quando o vereador Sandro, desculpa, o presidente da comissão, disse assim, tivemos a baixa no ROI, de repente ele até falou do ROI do petróleo. Mas eu acredito ainda, dentro da minha experiência de estar há alguns anos aqui, que o royalties do petróleo, o nosso, que a gente tem direito, até o final do ano, a gente consiga, até dezembro, 31 de dezembro, a gente consiga parear. Mas se não conseguir parear do ano passado, será uma diferença muito pequena, ainda na minha opinião. Como o FPM do município, o presidente Lula já garantiu que está passando para o Congresso Nacional, garantiu a todos os prefeitos que nenhum município vai ganhar menos de FPM que ganhou do ano passado. Eu estou fazendo todo esse esclarecimento para ver se consigo também passar à população que essa narrativa que o município está nessa situação é por causa da baixa de arrecadação, que eu não acredito que em dezembro a gente vai ter. Se não tiver aumento, vamos ter pelo menos a mesma coisa. Não contando com esse royalties que não é nosso. Esse royalties, mais uma vez repito, do gás não é nosso. Nós estamos lutando para que seja um dia nosso. Tá? Isso. E a outra pergunta sobre... finalizando. Quando a senhora diz que nós temos que nos adequar aos nossos próprios impostos, da questão do IPTU. Eu tenho muito medo com essa política de viver com os nossos impostos, aumentar IPTU, aumentar todos os impostos municipais, uma vez que a gente sabe que Vassouras é uma cidade que a gente depende muito do comércio. O comércio, apesar de estar lutando, os empresários do município estão lutando muito, mas é um comércio ainda que está muito longe de ser um comércio forte, e sacrificar mais os comerciantes com todos os impostos, sacrificar o munícipe com o IPTU mais alto e trazer mais despesa, mais receita para o município, mas trazer forçar mais um imposto ao contribuinte. Eu gostaria de deixar esse registro aqui para a senhora. E mais uma vez, repito, a senhora não está trazendo aqui, é uma técnica trazendo informações, e tudo aqui que a maioria das vezes fala é de gestão. E a gente sabe que a gestão é decisão do prefeito, não é da senhora. A senhora segue as decisões que o prefeito determina. Mas que fique registrado aqui que eu acredito, o vereador Kiko acredita, que nós não teremos no final do ano uma baixa de arrecadação, nós teremos uma alta de arrecadação. Claro, muitas vezes repetindo, não contando com esse royalties que não é nosso. Realmente, se botar esse royalties que não é nosso, jogar, como o prefeito falou na sua live, já está 70 milhões de déficit.
Não, o prefeito está errado naquilo ali. Desculpa, para não dizer outra coisa. Nós não temos 70 milhões de déficit nada. Nós temos até, se contar os 2 anos que nós recebemos esse dinheiro, nós temos até 200 milhões de superávit. Se esse dinheiro amanhã vier concluir, o Poder Judiciário em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, decidir que nós não temos dinheiro. Aí é o contrário, nós não temos 70 milhões de déficit, nós tivemos 200 milhões de dinheiro dos royalties do gás que não eram de direito nosso. Eu acho que eu deixei assim, consegui me explicar e deixar essa ponderação à senhora. E por fim, gostaríamos muito que o prefeito tivesse aqui na próxima, ou se a gente sentir que piorar as contas do município, que a gente vem sentindo isso nas ruas, vem sentindo isso nos funcionários públicos, vem sentindo isso quando os funcionários públicos nos cobram que o Fundo de Previdência está atrasado há mais de 2 anos, que o INSS dos outros funcionários, dos cargos comissionados, não estão sendo repassados ao Instituto de Previdência há mais de 2 anos. Se a gente sentir que vai aumentando, a gente chama ele aqui e faz uma comissão para fazer perguntas mais contundentes nesse sentido. Mas gostaria de deixar registrado todas essas considerações aqui, agradecendo a atenção da senhora. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Quando eu falei que o município ele tem que aprender a viver com os recursos próprios, e com relação ao IPTU, ele não tem que aumentar o IPTU. Ele tem que aprender a ter uma qualidade de gasto dentro daquilo que ele arrecada. Então, eu não coloquei aqui que ele tem que aumentar o IPTU. Então tá, e aí concordo, aí corroboro com vossa senhoria, eu também concordo. Nós temos que nos adequar com o que nós temos em mãos, o que nós temos de direito, né? De direito. E não contar com o que possa vir, ou que está vindo, ou por liminar. Aí desculpa se eu realmente entendi errado. Então eu quero aqui pedir desculpas, porque eu entendi ao contrário. Eu entendi que era aumentar o imposto, aumentar o IPTU, mas dessa forma que a senhora está falando aí, concordo 100% com a senhora, que realmente nós temos que aprender a viver com o que nós temos em direito e que nós temos em caixa, não o que nós estamos torcendo que possa vir futuramente. Mas só para fazer uma complementação, e as verbas que nós temos próprias, nós temos que, vamos colocar aqui, uma taxa de arrecadação. Isso aí é tudo previsto, isso as próprias leis de finanças, a Lei 4.320, ele fala sobre isso. Nós temos agora o Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ele diz que a gente também tem que fazer esse registro como sendo um valor a receber. Isso aí é lei, então ele é obrigado no balanço colocar esses valores a receber. Por isso que tem também, além da parte orçamentária, tem a parte patrimonial, que por lei, que por normas, ele é obrigado também a registrar. Então, a gente hoje, eu tenho uma dívida no município, ele é obrigado a registrar aquela dívida como se fosse uma dívida, colocasse uma dívida ativa, né? Ele é obrigado a colocar isso nos balanços, porque é determinação legal. E a outra coisa, como controladora, né? O controle interno, ele às vezes ele é até um pouco mal visto, vamos botar assim, né? Porque eles pensam que o controle interno só chega para cobrar. A Carla, aqui, minha assessora, quando a gente chega, as pessoas se assustam. Por quê? Porque a gente vai muito daquilo que é fiscalização. Nosso objetivo é fiscalizar. E o fornecedor, às vezes, fala assim, porque eu estou para receber. Ele tem que entrar numa fila, de acordo com a lei, ele tem que entrar numa fila, numa ordem cronológica. E tem mais, ele entra na ordem cronológica, depois dessa ordem cronológica, essa ordem cronológica é por fonte de recurso, ainda tem um agravante. O próprio governo federal, ele dá aos governos municipais e tudo a possibilidade de dizer que em 90 dias de atraso não é atraso. Porque eles têm o direito de atrasar esses 90 dias. E depois a gente tem que pagar em ordem cronológica. Chega um dinheiro no município,
o secretário de Fazenda ele é obrigado. E se ele não fizer, a gente está no calcanhar dele para cobrar. Então, a gente também cobra. Na realidade, a função, né, da controladoria é cobrar no sentido de orientar ali para que ele não faça aquilo que está fora da lei. Se precisar fazer um ajuste nas contas, nós vamos considerar que dívida é aquilo acima de 90 dias, porque a lei nos ampara. Tá? Então, deixar só esclarecendo, né? E que o objetivo nosso, é claro, é honrar com as dívidas que existem, e isso aí sempre foi o objetivo, e o nosso objetivo como controlador do município, como controladora do município, é ajudar o município, porque a nossa função é fiscalizar, é ajudar o município, e quando chega alguém, manda para lá dizendo que está devendo, acontece muito isso, tá? Eu recebo no e-mail da controladoria dizendo que está devendo. Aí eu mando para a secretaria de origem. Quando chega lá, eles me mandam o boleto pago, a guia paga, o TED do banco. Então, às vezes, a pessoa também diz que nem olha no banco lá que recebeu, e eu tenho comprovante. Aí eu tenho que digitalizar aquilo, porque é uma função minha cobrar. Ó, fulano está dizendo que não paga. Eu abro processo para todos que entram com pedido dentro do e-mail da controladoria, a gente abre processo, encaminha para a secretaria, que é o ordenador de despesa, é o secretário, por que aquilo ali está em dívida, e às vezes já está pago. Então, eu digo que a gente também tem essa obrigação de fiscalizar. É até, às vezes, um canal mais rápido, né? Mandar para o e-mail da controladoria que a gente cobra. E aí, eu como controladora, eu gosto de deixar sempre aberto, porque a lei diz que eu também trabalho com o controle externo. Eu sou uma ponte entre o município e o controle externo, tanto o Tribunal de Contas quanto a nossa comissão aqui de finanças, né? Então, quando precisar de alguma coisa da controladoria, nós estamos ali aptos a orientar, a sentar, a discutir, a pegar. E se eu não tiver, que às vezes nem tudo passa por mim, e o Tribunal de Contas, ele desde 2014, ele obriga que a gente não faça parte, a gente não pode fazer parte integrante do processo, a gente tem que fiscalizar. Por isso que vocês aqui ajudaram muito quando aprovaram aquela lei da controladoria, onde eu coloco cargos ali de auditores, e a gente faz auditoria, e a gente manda essas auditorias para o Tribunal de Contas, e eu mandei até meu pessoal agora e fui junto com eles fazer um curso de auditoria financeira, que é o ápice agora do momento, que nós vamos começar a atacar dentro dos valores do balanço. Por que está essa discrepância? É só problema administrativo? É algum problema que não está sendo resolvido? Então, nós fazemos parte do controle interno. E o que vocês precisarem, nós estamos ali dentro da nossa possibilidade. Claro, algumas coisas a gente não faz parte do processo. Então, eu não vou saber a tomada de decisão que o prefeito está tomando lá na frente. Quando chega para mim algum funcionário que fica ali vistoriando e consegue alcançar alguma coisa, o que a gente faz? A gente abre um processo solicitando informações, porque nós somos o controle, e a gente está aqui para ajudar o município, Quando disse que houve uma baixa no royalty, realmente houve. Houve uma baixa no royalty, independente do royalty de gás que o vereador se refere, também houve uma baixa no royalty de petróleo, nos valores já empenhados e liquidados referentes ao ano passado. Pode ser que, para frente agora, para novos empenhos, possa estar melhorando esse valor, mas que houve uma baixa mesmo naquele que é de direito do município, se bem que a partir do momento que tinham a liminar dando direito ao município ao do gás, era direito do município. E não tendo mais, também houve aí uma baixa ainda maior, que gira na casa de uns 5 milhões aproximadamente. Sobre o FPM, secretária, a senhora já tem uma estimativa desse ano? Como encerra o ano dos repasses do FPM junto à União? Em referência ao ano passado, há uma melhora, há uma deficiência em relação a isso? A senhora teria esses números? Então. Porque
quando o presidente fala que nenhum município vai receber menos que o ano passado, ou mais, ou a mesma coisa, a gente sabe que a mesma coisa de um ano para o outro já não é a mesma coisa, porque o país, no atual momento, tem uma taxa Selic de 12,75, vinha de 13,25 e durante todo o ano 13,75% ao ano. Então, os valores, em decorrência dessa taxa Selic, inflação e IPCA, realmente já não é o mesmo valor. Como está a situação do município em relação ao FPM no momento? Então, o FPM, nós podemos observar aqui as transferências da União e suas entidades. Ele está aqui dentro desta conta. É uma pena que eu não trouxe o balanço mais aberto, né? Então, aqui dentro, vocês observem que a gente tinha uma estimativa de FPM de 141 milhões e até o momento nós recebemos, né, 78 milhões. Então, esse valor expressivo que o governo federal disse que vai passar para a gente, ainda não chegou nos nossos cofres. Pelo menos até agosto não chegou nos nossos cofres. A gente estima que ainda a gente vai receber isso, porque é o que os economistas estão falando, é o que o governo federal está falando. Porém, concreto, nós temos 78 milhões arrecadados e 141 milhões previstos. Porque aqui também, em decorrência de um ano para o outro, há uma queda. Sim. Mês a mês, há uma queda do repasse de FPM aqui. Tomara que venha pelo menos a mesma quantidade, que já não vai ter o mesmo poder de realização, mas há um número deficitário aqui, dos 141 até agosto, até dezembro e até o momento 78. Há uma quantia assim, relevante a ser recebida pelo município. A gente espera que possa realmente estar recebendo esse valor. E a gente pode observar também que o ICMS, o repasse também caiu, porque jogaram as taxas de ICMS lá embaixo, né? E agora que começaram a subir e elevar o imposto, e aí a gente também ainda não conseguiu superar o que caiu de percentual do imposto. Mas... A senhora trouxe uma informação importante, que o município vem se adequando a esse novo momento. A gente vê que não é uma situação recorrente só no nosso município. Quem acompanha aí, a televisão, a gente vê que o Brasil todo vem sendo assolado por esse problema. Então, o município vem se adequando, a gente consegue ver algum respiro, né? E a gente espera realmente que possa estar passando por esse momento. Se não for com o retorno do royalties do gás, que possa ser realmente com políticas públicas e administrativas bem implantadas no governo. A nossa solicitação sempre ao governo, ao gabinete, é que o dinheiro que for entrando, para não fazer novas políticas, manter o que tiver, né? Isso aí é quando a gente troca ideia, manter o que tiver e pagar aquilo que ficou para trás, que é o objetivo, e manter as políticas que tem, porque não adianta também ele colocar a mão onde não vai alcançar, né? E a gente sabe que esse ano é um ano que possivelmente a gente vai ter um crescimento, pode ser que tenha, o presidente está colocando que vai ter, né? O presidente da República falando que vai ter, mas a gente não pode, nesse momento, pegar o que entrar e gastar. Não, a gente tem que realmente pegar o que entrar e pagar as dívidas que nós temos. E aí, outra coisa, em relação a 2022, eu lembrei que agora o vereador falou, a dívida que, em relação, eu falo isso porque eu mandei a prestação de contas. Então, o prefeito ele tinha dívida do patronal realmente com o Fundo de Previdência. E referente a 2022, o que ficou pendente foi só dezembro e 13º, a parte do servidor, mas que na planilha que eu mandei para o Tribunal de Contas, na prestação de contas, esse valor, o Fundo de Previdência apresentou que foi pago esse exercício.
Então, em relação a 2022, e o que ficou de patronal, passou aqui na casa, né, o parcelamento. Então, só para trazer um esclarecimento, a gente faz a prestação de contas e a gente pega informações, a gente cruza, a gente faz a circularização, que é uma metodologia que a gente usa na parte de auditoria. Então, a gente faz uma circularização, pega as informações lá da Previdência, pega as informações que estão no portal e vai pegando, pega a informação que está. Eles pagaram em atraso? Até pagaram em atraso, mas pagaram esse ano. A parte do servidor, eu mandei para o Tribunal de Contas referente a 2020. Servidor, né? A parte servidor quitada e a parte de patronal, nós encaminhamos para lá uma lei municipal que passou aqui na casa parcelando o patronal. Tá, mas deixa eu só fazer uma pergunta, secretária, para eu entender, então, para quando um funcionário público me perguntar, ou até pessoas dentro lá do Fundo de Previdência mesmo. Sim. Então, 2022, a senhora está dizendo que está quitado? 2022, a parte do servidor foi quitada de acordo com as planilhas que eles me encaminharam e os pagamentos que o próprio Fundo de Previdência me encaminhou. A parte do servidor está toda quitada, 2022. Tá. E o patronal houve um parcelamento, que eu não sei de cabeça agora a lei. E o parcelamento, está em dia? O parcelamento desse ano de 2023, Não, nesse 22, ano... Então, esse ano nós estamos com uma auditoria de fundo de previdência, porque eu não chego assim, pegada... Essa auditoria vai me fazer a informação correta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a informação que nós temos não é oficial, nós estamos até levantando ela oficialmente, por Ótimo. pedido de informação, é que 2022... quase todo o município não pagou o parcelamento, tá? Essa é a informação, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. E para nós também a informação que nos tinha chegado e vai chegar de forma oficial é que também teria uma grande parte do patronal e do funcionário também não tinha sendo repassado. Não, do funcionário que chegou para a gente, porque a gente pega as constatações, né? E faz o levantamento também para circularização. O que chegou para a gente de informação era que ficou pendente 2 meses, mas que foi pago dentro do exercício 2023, em relação a 2022. E está no nosso planejamento de auditoria o levantamento desse ano. Esse ano eu não tenho ainda em mãos a realidade de como está o pagamento. Tá entre esses 10 pedidos de informações que eu fiz, está esse também. Acho que o vereador Lomeu chegou também a fazer, né? O parcelamento eu não tenho de cabeça agora, mas a gente também mandou para o Tribunal de Contas uma planilha. Mas como a gente circularizou e foi feito um processo de auditoria em cima de 2022, a parte de servidor, isso aí chegou para a gente a informação e a comprovação do próprio Fundo de Previdência que 2022 a parte do servidor estava toda quitada e uma parte teve um processo que eles fizeram reparcelamento, estava junto de um parcelamento que veio para cá, para a Câmara, eu não sei de cabeça o número, tá? Deixa eu aproveitar a oportunidade. E o INSS, a senhora sabe? Não, o INSS, a secretária de administração que cuida dessa parte, eu questionei, né? O INSS, ela estava com o processo em aberto e estava dependendo da regularização de uma outra, porque assim, quando o município ele tem o CNPJ, quando ele manda para um parcelamento ou alguma coisa assim no INSS, na Receita Federal, ela vasculha se tem alguma pendência, não só do município, mas de todas as unidades gestoras. Então, se tiver uma falta de entrega de uma DCTF, se tiver uma falta, eles não fazem, não dão nem a certidão de regularidade. Sim. Então, ela fez um pedido, a secretária fez um pedido, que eu não lembro agora de cabeça quantos meses eles ficaram devendo a parte do GPS, ela fez um pedido de parcelamento, mas foi impedida porque tinha pendência de outra unidade gestora.
que estava dependendo da entrega de DCTF. Era uma obrigação que, na realidade, não é uma obrigação principal, seria uma obrigação secundária. E aí ela não conseguiu fazer o parcelamento. Eu não vi o processo, tá? Ela que me comunicou porque eu questionei quando eu fui fechar o balanço. Mas havia um processo aberto, ela me deu o número do processo, mas eu não cheguei a pesquisar. Ok. Quando eu fechei a prestação de contas de governo. Ok. Ela me deu o número do processo, que ela havia aberto um processo para regularizar essa parte. Também ela não me deu valores, ela só me deu o número do processo. Por isso que a gente vai fazer auditoria para fazer a circularização. Sim. Eu perguntei isso porque teve uma funcionária, até de cargo comissionado, que eu acho que ela tomou posse em outro serviço, em outro trabalho, e na hora que ela foi procurar como é que estava o seu saldo no INSS, estava muito atrasado. Não sei. Mas, enfim, nós estamos colhendo essas informações todas por pedido de informação. Muito obrigado. É porque a controladoria, ela, por ser um órgão de controle, apesar de ser um órgão interno, a gente precisa abrir um processo para fazer o levantamento. A gente não pode chegar assim, eu vou ali na secretária, eu vou pedir... a gente não pode funcionar assim, senão a gente é penalizado pelo Tribunal de Contas. Aí a gente tem que ter tudo documentado e a gente está fazendo esse levantamento. Inclusive, a gente faz circularização, inclusive, diante do próprio Ministério da Previdência. A gente tem essa condição de fazer isso, entendeu? E é o que a gente vai fazer agora para fins até da parte do INSS, que eu não fiz o ano passado. Não havendo mais vereadores a fazerem perguntas, deixo aqui para o encerramento da secretária. Posso fazer as considerações finais? A minha consideração é sempre agradecer essa casa, né? Agradecer sempre os vereadores, agradecer a Comissão de Contas, porque está sempre aí conosco, e colocar sempre assim, né? Vamos precisando de informação, meu gabinete está aberto, marca um horáriozinho comigo. O que eu tiver e puder passar para vocês, eu digo poder, porque se eu tiver o tempo hábil. Se eu não tiver no momento, a gente faz um levantamento baseado numa solicitação, né, da Câmara, para que a gente possa conversar um pouco. Às vezes o munícipe ele não tem esse entendimento do que é uma controladoria. E até, às vezes, o próprio secretário não sabe o que é uma controladoria. Mas a controladoria ela tem que estar aberta para recepcionar os controles externos, para que a gente possa caminhar junto. Às vezes, uma informação que vocês têm que eu não tenho seria importante para o município, para a gente trabalhar junto para o município. E aí a gente faz o levantamento e apresenta, né? Obrigado, secretária. Mais uma vez, obrigado, assessora Carla. Agradecer aos vereadores Vitor, vereador Giovanni Lomeu e vereador Kiko Brando, e declara assim encerrada a audiência pública de prestação de contas do governo referente ao segundo quadrimestre de 2023. Boa noite.